Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando o nosso segundo Papo Ativo aqui no Instagram da Mobilidade Ativa e Saúde. Eu sou a Janaína Morim, sou arquiteta urbanista, para quem não me conhece ainda. Tenho mestrado em engenharia de transportes nessa área de mobilidade ativa e saúde. Então hoje a gente vai estar fazendo o nosso segundo bate-papo, agora na hora do almoço, com uma pessoa muito especial, o Ricardo Brandão. A gente vai falar sobre cidades ativas, pessoas saudáveis e mundo sustentável. Essa relação da mobilidade urbana e a saúde, que é uma agenda convergente que precisa avançar. A gente precisa falar sobre isso, né? Então, a ideia hoje é esse bate-papo com o Ricardo. Ele é coordenador do LAVA, que é um laboratório de vida ativa ligado ao UERJ, no Rio de Janeiro. Então vai ser bem interessante, tem muito a ver com o que a gente estuda, a gente trabalha e tal. Só antes de começar eu queria dar uns recadinhos. O primeiro é pra gente deixar as perguntas pro final. Sempre rolam umas perguntas e às vezes eu não consigo acompanhar todas as perguntas durante a live. Às vezes eu tô falando e tal e vai passando, então a gente deixa pro final. A gente vai reservar uns minutinhos no final para perguntas. A outra coisa é, se você tem alguém que se interesse pelo tema, aproveita aí para encaminhar a nossa live, que vai começar agora. O aviãozinho embaixo já encaminha para a pessoa no Instagram, para mais pessoas poderem curtir e assistir ao vivo, né? Que assistir ao vivo tem essa ideia da gente poder trocar, poder fazer perguntas e tal. Ser uma coisa mais no momento, tá? Então agora eu vou chamar o Ricardo. Deixa eu convidar ele aqui. Ricardo, tudo bem? Olá, Janaína, como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá, né? Tô te ouvindo bem, tá chovendo aí no Rio? Tá caindo um temporal aqui no Rio. Espero que a conexão não fique ruim em função disso, mas tá chovendo muito aqui agora, muito mesmo. Entendi. Qualquer coisa a gente cancela, mas eu acho que vai rolar. E a gente tá te ouvindo bem. Vou perguntar pro pessoal aí, né, se todo mundo tá ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, tô te vendo ok. De novo, eu vou dar um recado aqui, porque entraram mais pessoas, pedir pro pessoal fazer perguntas no final, que aí a gente consegue ler as perguntas aqui, porque eu não consigo anotar, às vezes, todas as perguntas durante a conversa, tá? A gente vai reservar uns minutinhos no final. E mais uma vez, antes do Ricardo se apresentar, vou pedir para todo mundo encaminhar a live para alguém que conhece agora, para as pessoas assistirem ao vivo e a gente conseguir fazer um bate-papo bem legal. Bom, o Ricardo, ele é coordenador do LAVA, né, que é o Laboratório de Vida Ativa do Rio de Janeiro. Eu vou deixar ele se apresentar para a gente. Fala um pouquinho de você, Ricardo, para a gente, por favor. Bom, primeiro, obrigado, Janaína, pelo convite, estar aqui batendo papo contigo. A gente já vem conversando durante um tempo, né? Eu, você, Marconi, pensando em coisas juntos, fações juntos, né? Projetos, etc e tal. E assim, eu sou professor da UERJ, né? Sou formado em Educação Física, fiz mestrado e doutorado na área. Tenho uma formação original na área de Educação Física com um olhar muito clínico, da epidemiologia clínica, mas nos últimos anos da minha atuação, eu acabei me aproximando muito da saúde pública e da política pública, e assim surgiu, nessa perspectiva, o Laboratório de Vida Ativa como um laboratório que se propõe a ter um olhar norteador, assim, muito da sustentabilidade nos seus projetos, né? E que, por princípio, a gente sempre tenta, no laboratório, nos eixos de ação ou de atuação do laboratório, estimular colaborações e projetos sempre inovadores, que, de alguma forma, coloquem juntos governo, pesquisadores, academia e sociedade civil. É um laboratório que pertence ao programa de pós-graduação, faz parte, né? Eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ. Hoje, por um acaso, sou coordenador do programa também, de mestrado e doutorado, e o LAVA, ele, dentro dessa ótica, tem por objetivo desenvolver projetos de pesquisa
que de alguma forma dialoguem com a promoção de atividade física e a relação que isso tem com a saúde das pessoas, com a saúde pública, né? Então são vários eixos de atuação que a gente vem trabalhando, e um deles diz respeito a essa relação do ambiente construído, das cidades, da forma urbana, com os padrões de deslocamento e de que maneira isso dialoga com a saúde de diferentes grupos da população, né? Desde criança e adolescente até idosos, de uma forma geral. Então, resumidamente, é um pouco isso, né? Que significa que eu sou um docente que coordena esse laboratório, que hoje temos nossos estudantes de mestrado, doutorado, iniciação científica e assim por diante. Muito legal. O meu mestrado, minha dissertação, né? O tema dela é a influência do ambiente urbano na escolha do transporte ativo e o sedentarismo, né, das pessoas. E aí foi muito legal quando a gente se conheceu e eu descobri o LAVA, né? Eu achei fantástico esse nome, Laboratório de Vida Ativa, né? O nome já é muito forte, traz para a gente essa ideia, né, das pessoas serem mais ativas. A gente vai falar disso um pouco hoje. Mas eu fiquei apaixonada, porque até então eu procurava muita coisa e a minha maior bibliografia foi internacional, né? Foram coisas de outros países. Então, ver isso acontecendo aqui no Brasil é fantástico. A gente está conversando e é o que a gente fala no título, né, da conversa de hoje, que é uma agenda convergente que precisa avançar, né, nessa área. Quem diria, né? Temos aqui uma urbanista, arquiteta e um profissional de educação física dialogando. Isso por si só já é um bom exemplo de que tem muita coisa para ser discutida, né? Quem diria a atuação que um dia estaria fazendo uma live com uma arquiteta urbanista? Jamais isso passaria na minha cabeça. Estamos aqui hoje, né? Um bom sinal. É verdade. Eu também na graduação jamais pensaria em fazer uma live com... Não existia nem live na minha graduação, mas... pensaria em fazer algum bate-papo com um educador físico e tal, é sensacional. Acho que só isso, sim, já fica arrepiado aqui, de emocionante ver essa agenda avançando. Mas vamos começar um pouco falando sobre cidade ativa, esse conceito ainda meio novo, né, para todo mundo, até para a gente, assim, mas que é um conceito muito interessante. O que seria uma cidade ativa? A cidade ativa é uma cidade que tem opções para as pessoas poderem ter hábitos mais ativos, mais saudáveis, né? E usar o espaço público, o espaço da cidade, para se tornar ativo. Então, sejam praças, seja um incentivo à mobilidade ativa, né? As pessoas se deslocarem de bicicleta ou a pé, confortável, a cidade ser convidativa para isso, né? Então, e proporcionar uma ambiência onde as pessoas queiram se deslocar a pé, queiram usar o espaço para fazer atividades na rua e tal. Isso precisa de planejamento, precisa de consciência, né, conscientização dos gestores públicos, de projetos conscientes, né, e tal. Então, fazendo um geral, que eu entendo de cidade ativa é esse conceito. E aí a gente colocou esse nome, cidade ativa, pessoas saudáveis, e eu fico até pensando, pessoas saudáveis para ter uma cidade ativa, para os gestores fazerem algo, não. Uma cidade ativa, a cidade em primeiro ser ativa para então atrair as pessoas para serem mais saudáveis. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa história? Assim, acho que a primeira coisa que vale a pena comentar é que não existe cidade sem pessoas, né? As pessoas fazem parte desse organismo vivo que constrói as cidades, né? Então, e quando a gente pensa assim nas principais causas de doenças e iniquidades em saúde, né, a gente sabe que elas são relacionadas às condições de vida e às especificidades e as condicionantes do entorno físico-espacial, né, onde as pessoas nascem, crescem, envelhecem, fazem seu lazer, etc. e tal. E esses, portanto, fatores físico-espaciais é o que a gente, em última análise, denomina como parte dos determinantes sociais da saúde, né? Então, a cidade, na medida em que é o território em que as pessoas, ou cada vez quantidade maior de pessoas vivem, naturalmente esse espaço vai exercer uma influência fundamental sobre a saúde e qualidade de vida dessas pessoas. Então, como você disse, se a cidade ela favorece, se esse ambiente favorece escolhas mais saudáveis, né,
e obviamente isso só se dá através da construção de políticas que favoreçam essas escolhas mais saudáveis, certamente essa poderia ser chamada de uma cidade ativa, que propicia escolhas ativas e que, obviamente, a consequência disso serão vidas mais saudáveis, como a gente sabe. Então, é um pouco essa relação, né? O que eu acho que é muito importante falar em relação a isso, porque é um conceito que, para nós que dialogamos na saúde pública, é muito claro, mas que para outras pessoas de outros campos talvez não seja uma coisa tão clara, tirar o foco do indivíduo, né? Aquela coisa de culpar o indivíduo pelas péssimas escolhas, né? Eu fumo porque eu sou irresponsável, eu sou sedentário ou inativo porque eu sou preguiçoso. A gente sabe que essa lógica ela não é uma lógica adequada, né? Ela é uma lógica que, na verdade, culpa um indivíduo que não tem, em vias de regra, muitas opções de escolha. Então, a política pública entra justamente nesse aspecto, né? De você favorecer chances, né? Você aumenta as chances de escolhas mais saudáveis e a gente sabe que a cidade hoje ela precisa ser repensada para que as escolhas possam ser mais adequadas, né? Exatamente. Eu, como urbanista, já fui em várias cidades do mundo, assim, com esse olhar, né? Procurando saber o que a cidade tem que para incentivar a mobilidade ativa, no caso do meu foco de estudo, mas exatamente, as cidades onde elas são mais convidativas, né? Elas são mais... tem espaços onde você quer estar na rua, né? Você quer ir para um lugar andando, você quer caminhar, quer ver a cidade. As pessoas têm vontade de ser mais saudáveis, né? E menos menos sedentários. Assim. Socializar e trocar experiências, né? E resgatar o espaço que é dela, né? O espaço que é o público, né? É do público. Então, as pessoas são as que mais ocupam o território, no entanto, as políticas não favorecem tanto com que esse território seja bem ocupado, né? E a consequência é toda essa história toda que a gente sempre discute, né, de cidades carrocêntricas, né, que quando você vai ver os investimentos feitos no desenvolvimento do uso de carros é muito maior do que o desenvolvimento feito, por exemplo, os pedestres, né, os investimentos associados ao pedestre, ampliação de calçadas e uma série de ações e políticas urbanas em termos de investimento. Então, sempre vai ter mais pedestre do que carro, né, porque o oposto é impossível, né, todos somos pedestres. Você vai ver os montantes de investimento público, você vê que ele ainda é muito mais voltado para o uso de carros do que para favorecer o deslocamento na cidade por parte dos pedestres ou dos ciclistas, né? Então, há uma incoerência, né? Porque as externalidades do uso excessivo de carros elas são enormes para a própria sociedade, né? E, no entanto, é onde se investe mais recurso público. Então, é uma certa incoerência, né? Que precisa ser repensada e, enfim, discutida, e é por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. E pegando esse gancho das políticas públicas, quais políticas você acha que incentivariam essa mudança a acontecer? Locais e até mundiais, assim. Olha, são muitos exemplos, né? Quando a gente fala da política ao nível global, né, você tem as grandes organizações que, com o auxílio de pesquisadores, especialistas, gestores públicos, governos, nos dão o norte, né? Então, se a gente, por exemplo, pegar a minha área específica de atividade física e saúde, né, você vai ter hoje o Plano de Ação Global de atividade física. E nesse plano você vai ver políticas norteadoras globais, né? Assim, o que a OMS hoje, por exemplo, se propõe a fazer numa ótica global que pode favorecer com que governos locais possam não só ter um guia de ações, mas também que, uma vez postas essas ações, ou seja, esse guia, né, esse plano de ação global, isso também favorece com que a própria sociedade civil organizada se articule e tenha voz para pressionar governos, seja ao nível municipal, estadual e federal, a implementarem essas ações que vêm de políticas globais. A gente tem um exemplo muito bacana, assim, por exemplo, no caso da mobilidade ativa e da atividade física, a gente sabe que o Ministério da Saúde, através da Coordenação de Promoção de Atividade Física e Ações Intersetoriais, que é a CGPROF, né, elas tomam como base a política global da OMS, ou seja, de uma governança global, para pensar ações de promoção de atividade física no âmbito nacional.
federal, né? Então, globalmente falando, essas organizações acabam tendo um papel muito importante. Mas o que a gente sabe hoje que é interessante é que a gente tem, sim, políticas globais, mas que as ações devem ser locais, né? Ou seja, ela está ali no pequeno território, ela está no nível do bairro, no nível da rua, né? No nível do município. Então, gestores municipais certamente vão exercer cada vez mais um papel indispensável e fundamental para que essas políticas de olhar global sejam implementadas ao nível local. As políticas são várias, né? Eu acho que, assim, para não entrar nos detalhes do ampliação das calçadas, arborização, ampliar áreas verdes, reduzir a velocidade dos carros, né? A coisa da implementação de zonas 30 para redução de velocidade, acidentes de trânsito, porque isso devolve a segurança do pedestre, do ciclista, para que ele ocupe esse espaço com segurança. A gente sabe que existem 1000 políticas postas pela academia, né? Os cientistas já sabem que caminhos são esses, né? E essa talvez seja, inclusive, uma das mais importantes mensagens dessa conversa, que é implementar políticas baseadas em evidências, né? Em evidências científicas. Os cientistas estão aí nas suas mais diversas áreas para apontar isso. Mas se a gente tivesse que pensar assim, em alguns eixos norteadores, alguns eixos orientadores centrais, né? Eu até abri aqui um documento importante da Organização Pan-Americana de Saúde, em que ela coloca nessa agenda convergente de mobilidade urbana e saúde, ela identifica 6 grandes eixos, né, orientadores de tudo que está para baixo de política, que é advocacy para o engajamento, então ações de advocacy que favoreçam a mobilização para o avanço dessa agenda, comunicação para sensibilização, seja de gestor, seja de comunidade local, né, ações de comunicação, campanhas de informação, de orientação, fortalecimento da gestão municipal. Então, como que você fortalece gestores municipais para que eles se empoderem para a implementação dessas políticas e dessas ações que a gente já sabem darem resultados importantes no redesenho das cidades para que elas se tornem cidades mais ativas e saudáveis e sustentáveis, né? 4, governança para sinergia de ações, que é justamente você pensar em como que os setores podem dialogar. Esse é um dos grandes desafios, né? A gente já tem evidências claras na literatura de que a cidade, o ambiente da cidade, o ambiente construído e natural, impactam a saúde. Mas quando você vai ver as decisões que são tomadas nesse ambiente, não envolve quase gestores da saúde. Os gestores da saúde acabam não tendo um papel na tomada de decisão do que deve ser feito nesse ambiente. São outros setores. Então, isso precisa se aproximar. Né? O diálogo dos gestores da saúde com o diálogo dos gestores que tratam das questões da cidade precisam dialogar. Se a gente quer uma cidade que é saudável, como que o gestor de saúde não dialoga com as outras pastas que determinam os rumos dessa cidade? Né? Então, a governança para favorecer essa sinergia intersetorial ela precisa acontecer. Né? Porque esse eu acho que é um dos grandes desafios. A intersetorialidade é, de fato, um dos grandes desafios. A gente também precisa pensar, obviamente, em caminhos de inovação para viabilidade financeira. As rubricas são sempre muito amarradas. Né? Como é que você consegue favorecer financiamento com essa lógica intersetorial? Né? Esse é um outro desafio gigantesco, né? De execução orçamentária que precisa ser repensada. As leis orçamentárias anuais, por exemplo, elas precisam ser repensadas de uma forma também intersetorial e não isolada em cada um dos seus setores. E, por fim, obviamente, diálogo com todos os entes da federação. Como que esses entes, ao nível municipal, dialogam ao nível estadual e dialogam com uma política nacional do governo federal. Esses são eixos centrais que, em última análise, vão estar pensando alguns princípios gerais sobre essa agenda convergente, que envolve a mobilidade, a atividade física e a poluição do ar, tudo dialogando numa agenda sinérgica que precisa avançar conjuntamente. Né? Equidade na mobilidade urbana e sustentável, deslocamento urbano seguro e confortável, transporte coletivo eficiente e de qualidade, qualidade do ar nas cidades, prioridade para o deslocamento ativo e transporte coletivo, convergência entre as estratégias e os instrumentos de planejamento em saúde e desenvolvimento urbano, planejamento urbano e ambiental, e a participação da sociedade. Né?
a participação da sociedade nesses espaços de decisão de governança. Então, assim, o empoderamento da sociedade faz parte, inclusive, da Política Nacional de Promoção da Saúde. Se você não escuta a comunidade local como um agente central para propor as soluções para os desafios que ela própria enfrenta, a gente já está começando errado. Então, assim, uma visão geral, é mais ou menos isso que eu acredito. Não, sensacional. Deu para fazer uma visão bem geral, bem interessante. E, assim, pensando nessa agenda de saúde, mobilidade, e tudo isso que você falou, quem seriam esses agentes, assim, numa prefeitura? Vamos olhar numa escala mais micro, assim. Seriam a Secretaria de Saúde envolvidos, né? É importante, né? Sem dúvida nenhuma. Ao nível municipal, você tem as secretarias de saúde, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, se a gente quer discutir, por exemplo, crianças e adolescentes, que se a gente fala, por exemplo, em política de promoção de atividade física, a gente tem dois eixos centrais no Ministério da Saúde. A gente tem a Academia da Saúde e a gente tem o Programa Saúde na Escola. A Academia da Saúde é o nosso carro-chefe no Brasil de promoção de atividade física, mas ela foca atividade física no tempo livre de lazer, por exemplo, da população. Ela não consegue atrair muito para esse programa crianças e adolescentes. O Saúde na Escola tenta suprir um pouco esse papel. Ainda assim, também não discute muito a questão dos deslocamentos diários. A Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde vêm tentando tocar uma agenda chamada Agenda Convergente de Mobilidade Urbana e Saúde, levando em consideração também as crianças e adolescentes. Então, assim, pensando nesses entes municipais, as secretarias são muito importantes, né? Nós temos tocado agora, você sabe, você é uma das nossas colaboradoras desse projeto, né? A gente vem dialogando para tentar implementar uma agenda convergente de mobilidade e saúde, pensando em crianças e adolescentes, dialogando com essas secretarias. Então, se reunindo com o secretário de transporte, se reunindo com o secretário de saúde, se reunindo com o secretário de educação, tentando colocar essas pastas para sentar e conversar de maneira conjunta. É um desafio gigante. Existe uma resistência muito grande, né? Falar assim, não, eu não vou sentar com a outra pasta, porque incomoda um pouco, as pessoas se sentem incomodadas, mas esse é o nosso desafio. Eu acho que ao nível municipal temos que falar com as secretarias que dialogam com toda essa agenda transversal que nós temos de mobilidade, saúde, atividade física, pode envolver educação e assim por diante. Né? Acho importante a gente não esquecer da educação, porque a gente tem que conscientizar hoje para a gente colher os frutos também, né, no amanhã. Então, acho que tem o envolvimento das pessoas relacionadas à saúde, relacionadas à mobilidade, urbanismo, transporte e tal, mas é muito importante a educação estar junto, né, para a gente construir essa coisa. Conta para a gente um pouquinho de um projeto, assim, do Lava, como que é realizado e como que envolve essas agendas, você começou a falar, e conta um pouquinho para a gente. Então, assim, a gente está tocando um projetão agora, né, que é hoje o projeto principal, nesse momento, o laboratório, sem contar as parcerias e outras eventuais coisas que estão sempre acontecendo, mas a gente está tocando um projeto justamente para discutir a relação da mobilidade, né, quer dizer, a relação do ambiente construído, ambiente natural, com as escolhas modais de deslocamento entre crianças e adolescentes para o eixo casa, escola, casa, né? Então, a gente está, na verdade, é um projeto multissetorial, né, aliás, multidisciplinar, intersetorial, né, envolvendo pesquisadores de diversos campos do conhecimento. Então, no projeto, a gente tem pesquisadores da educação, pesquisadores da educação física escolar, pesquisadores do urbanismo e da mobilidade urbana, pesquisadores da geografia, que vão fazer todo um trabalho de geoprocessamento do município que a gente está investigando. A gente está fazendo esse projeto no município de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, que tem aproximadamente 270 mil habitantes, né? Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Saúde e Transporte e Mobilidade Urbana. Então, a gente conseguiu trazer essas secretarias para dentro do projeto e vem dialogando com esses gestores. A nossa ideia é avaliar crianças e adolescentes da rede municipal do município. Hoje, essa rede municipal ela tem aproximadamente 36 mil estudantes no município. E por que a gente achou que esse projeto era interessante? Primeiro, que a gente compreende que é fundamental discutir uma agenda convergente pensando em crianças e adolescentes, né? O deslocamento diário, casa, escola, casa, e também casa, trabalho, casa, nos pais que deixam os filhos nas escolas e vão trabalhar, isso são
polos geradores de viagens gigantescos, né, no cotidiano das cidades, com um potencial enorme de agregar benefícios à saúde, benefícios à mobilidade, benefícios ao meio ambiente, né? Então, assim, partindo de alguns pressupostos teóricos, a gente vai explorar a relação de todas essas variáveis utilizando o que nós chamamos de um modelo ecológico de avaliação voltado ao uso de transportes ativos, que é proposto pelo professor James Sallis, da UCSD, na Califórnia, em que a gente avalia, a gente tem por objetivo avaliar variáveis ao nível individual biológico, né, que determinam as escolhas modais, variáveis ao nível sociocultural, né, percepção de violência, percepção de segurança do trânsito, qual é a percepção dos pais em relação a isso, uma avaliação também na questão de gênero. A gente sabe que as meninas no mundo inteiro e as mulheres são menos ativas do que os meninos e os homens, então por que isso se dá? Qual é a diferença da percepção em função do gênero, do sexo, sobre a questão dos modais, uma camada superior de variáveis que avalia, por exemplo, o ambiente construído e natural, e, por fim, uma camada de variáveis sobre as políticas locais que favorecem ou dificultam o uso de modais mais ativos, avaliando, por exemplo, a percepção dos próprios gestores. Então, a gente vai avaliar estudantes e escolares, de uma forma geral, professores das escolas, diretores, gestores públicos e variáveis em todos esses níveis, para a gente aplicar depois modelos de regressão e ver o que explica e determina essas escolhas modais no ambiente urbano. E a relação disso tudo com a saúde desses escolares e desses familiares. Oh, muito legal. Acho que dá para a gente fazer outra live depois que acabar esse trabalho para ver o resultado disso tudo. Recentemente recebemos a ótima notícia de que fomos o único projeto selecionado em toda a UERJ num edital da FAPERJ chamado PPSUS, que é justamente um edital da FAPERJ em parceria com Secretaria de Saúde, CNPq, Ministério da Saúde, para financiar projetos que podem trazer impacto para o SUS. Então, a gente está muito feliz de ter tido o nosso projeto reconhecido como um projeto que tem potencial de agregar valor ao SUS e trazer benefícios à população. A gente está muito feliz nesse momento e que viabiliza também a execução do projeto, né? Então, bem legal. Muito legal. Estamos animados. Estou muito animada também de estar participando. E, assim, nosso tempo está acabando, só para a gente não passar muito do tempo, vou te pedir para fechar com uma frase, assim, tipo um recadinho para gestores, para ativistas, para pessoas ligadas à saúde, ligadas à mobilidade, ligadas à educação. Um recadinho, assim, como que a gente pode avançar com essa agenda convergente para a gente abrir para perguntas? Olha, se eu pudesse resumir para tantos públicos em uma frase só, é acreditar na ciência, sabe? Acreditar que se você é um gestor público e que você pauta as suas decisões enquanto gestor público na ciência, provavelmente você vai conseguir implementar políticas que são políticas do futuro. Políticas que a gente sabe que, se implementadas, vão trazer para a sua cidade, para o seu município, o que a gente espera de cidades no futuro, né? Cidades mais saudáveis, sustentáveis, enfrentando a principal agenda que a gente também tem que enfrentar hoje, que é a agenda das mudanças climáticas. Então, assim, isso agrega valor ao seu mandato, né? Isso agrega valor ao seu mandato, fortalece politicamente a tua gestão, economiza recurso público e gera impacto social de uma maneira incrível. Então, é acreditar na ciência. Eu acho que, mais do que nunca, e a pandemia nos traz esse exemplo, a gestão cada vez mais precisa ser uma gestão baseada em ciência, baseada em evidência científica. Eu acho que essa é a principal mensagem. Escuta os acadêmicos, porque a gente está aí produzindo dados para a gente municiar o gestor público para uma tomada de decisão consciente. Eu acho que é isso. Legal, gostei. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Agora é a hora. Senão a gente vai finalizar. Esperar um segundinho aqui, que às vezes tem um delay, mas até agora ninguém fez perguntas. Se fez, vai ficar salvo, estava perguntando aqui, a Gabi está perguntando, vai ficar salvo, sim, inclusive quem não conseguiu assistir, consegue assistir tudo, né? Pode assistir depois o vídeo, pode encaminhar para os amigos que se interessam e tal. Como melhorar a habilidade comentário, né? de áreas mais pobres já consolidadas?
Você ouviu a pergunta, Ricardo? Não consegui ouvir, cortou um pouquinho. Ó, vou botar. Como melhorar a caminhabilidade de áreas mais pobres já consolidadas? É uma pergunta até bem específica, assim, né? Olha, essa é uma questão importante. Assim, eu acho que a gente nunca pode esquecer que a política pública ela tem que atender a todos, né? E esse, de fato, é uma discussão muito importante, né? Eu acho que eu cada vez mais tenho me questionado cada vez mais tenho me questionado assim, né, sobre a raiz da raiz dos problemas, né? O que está lá na base de toda essa questão? Certamente o que está na base dessa questão chama-se desigualdade estrutural, desigualdade social estrutural do país, né? Inequidade. E a cidade também é um exemplo de inequidade, inequidade de acesso a serviço, de acesso a lazer, de acesso, inclusive, à segurança, a hospitais de qualidade, de acesso a transporte público. Então, assim, se eu tivesse que responder uma pergunta sobre o que a gente precisa fazer para que as comunidades mais fragilizadas e vulneráveis possam ampliar a sua possibilidade de ocupar o espaço, é o enfrentamento da desigualdade, né? É o enfrentamento da desigualdade social. Isso é a raiz dos nossos problemas. Eu acredito cada vez mais que os demais problemas todos são derivados dessa raiz original, que é uma tremenda desigualdade de tudo, né? E também de acesso à cidade. Então, a gente precisa, em última análise, discutir a desigualdade estrutural do nosso país, que na pandemia está sendo escancarada mais do que nunca, né? Então, eu acredito eu tenho absoluta certeza que os gestores que a gente espera do futuro são gestores que verdadeiramente vão ter a coragem de arregaçar a manga e enfrentar a desigualdade estrutural que a gente tem no nosso país. E existem caminhos para isso, né? Um grande caminho que eu acredito cada vez mais, por exemplo, é a transferência de renda. Uma transferência de renda básica universal para as camadas inicialmente mais vulneráveis da nossa população. Se isso acontece, muito possivelmente esse indivíduo aumenta as suas chances de ocupar de uma forma mais adequada o espaço urbano. Então, essa é uma discussão complexa demais, antiga demais no Brasil. Temos gestores que discutem isso com muita seriedade. Um grande exemplo é o grande Eduardo Suplicy, que há muitos anos defende uma transferência de renda básica universal para o cidadão brasileiro, com muito embasamento, né? E que provavelmente seria um caminho. Até lá, pensar em política que atenda essa população, né? E, obviamente, em investimento em infraestrutura, onde existe maior fragilidade e vulnerabilidade na população. Em vias de regra é isso. Sendo genérico assim, é um pouco isso, né? Foi muito boa a pergunta, porque realmente a gente não tem como pensar a cidade, pensar mobilidade, pensar saúde sem dar de cara com essa desigualdade, né, que acontece. Então, tá tudo junto, né? As políticas que a gente se propõe a fazer em um setor, elas atingem todas as pessoas e elas têm que ser democráticas, né? A gente tem que dar o acesso da cidade a todos. A cidade tem que ser convidativa em todas as regiões. Convidativas para o uso de mobilidade ativa, uma cidade mais ativa em todas as regiões, não em pontos específicos, né? Então, acho que é um grande desafio que a gente tem aí para frente. Aí eu estou vendo aqui, por exemplo, o pessoal lá da USP perguntando, né? Pesquisas interdisciplinares têm ocorrido? Tem ocorrido, precisam ocorrer mais, né? Eu acabei de citar um exemplo nosso, a gente está fazendo um projeto bastante interdisciplinar, que ele foi ele vem sendo concebido de forma interdisciplinar, com a participação ativa de pesquisadores de diversos setores, né? Mas certamente isso precisa ser avançado, né? E para isso a gente precisa de uma lógica de investimento, desde os editais públicos de financiamento, que favoreçam pesquisas interdisciplinares, intersetoriais, né? Inovação na própria execução orçamentária de governos ao nível municipal. Então, assim, e obviamente as grandes entidades, né? OPAS, OMS, pensando na saúde, que empurram essa agenda e que também empurram linhas de financiamento para favorecer projetos que tenham esse tipo de olhar, né? Acontece, mas tem que acontecer mais. É assim que eu leio, de uma forma geral. Exatamente. Até a Gabi comentou aqui, muito tópico a longo prazo, mas a gente tem que plantar a sementinha, né? A gente tem que começar a ter isso aí de forma diferente. Vou comentar rapidamente esse comentário aí da Gabi. É utópico, parece utópico, né? Mas aí eu vou trazer uma frase
de uma querida amiga que, inclusive, faz aniversário hoje, que é a Paula Jones, que é a diretora executiva da ACT, né, a Promoção da Saúde, que é uma grande ONG brasileira que atua no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, com ações de muito impacto historicamente no Brasil, em que ela tem uma frase que eu adoro e que eu vivo repetindo. Né? Quando ela fala sobre advocacy, quando ela define advocacy, como é que ela define advocacy? Advocacy é a arte de transformar o impossível em inevitável. Né? Eu adoro essa frase, porque é isso que a gente vê. Se a gente pega as discussões do tabaco há 15 anos atrás, ninguém imaginava que seria possível a gente ter áreas proibidas para fumo, ninguém imaginava que a gente iria proibir propaganda de cigarro na televisão. Pelo contrário, eu já ouvi jornalista âncora de importantes programas de televisão dizerem a seguinte pérola: eu prefiro sentar ao lado num avião de um tabagista, porque um tabagista é um indivíduo mais calmo e tranquilo, menos estressado. Isso a gente escutava há 15 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso significa transformar o que parecia impossível em inevitável. Então, sim, é possível modificar. É possível com ações intersetoriais, com uma sociedade civil organizada e fortalecida, trabalhando em rede, buscando atores que dialoguem com essas agendas. Isso é possível. Não é tão utópico quanto a gente imagina. E a passada pandemia, certamente ela passará, a gente vai ter uma pressão enorme sobre ações de enfrentamento das mudanças climáticas. É a hora dos gestores entenderem isso e da sociedade civil se articular em torno de todas essas agendas transversais e pressionar a implementação de políticas. Não é tão impossível quanto a gente pensa. Eu sou muito positivista e otimista em relação a essas mudanças. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação. Estamos indo no fundo do poço para entender que ele não é legal e que a gente precisa caminhar numa outra direção. É assim que eu vejo as coisas. Isso é verdade. Eu também acho que a gente está vivendo um momento de transformação muito importante. Gente, eu vou finalizar aqui, porque o meu compromisso é de ser uma live rápida. A gente passou do tempo, mas foi excelente. A gente conseguiu responder as perguntas, fazer uns comentários finais. Eu queria agradecer muito ao Ricardo, porque foi sensacional, assim, os comentários das pessoas aqui já estão mostrando que gostaram muito. E foi muito bom o bate-papo, essa agenda, assim, convergente, essa troca em setores diferentes, acho que tem que continuar acontecendo. Muita gente já está aqui ouvindo e vai passar para frente. E vamos fazer essa rede que você falou, vamos transformar isso aí para colher os frutos. Ricardo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido aí. Sucesso aí nas suas lives. Muito bom. Obrigada. A gente se fala mais. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Curte lá o Lava, hein? Não deixa de curtir o Lava. O LAVA, hein, gente? É o Laboratório de Vida Ativa. Não deixem de curtir. Valeu. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.